Fala pessoal, queria comentar com vocês aqui e pedir a opinião sobre uma matéria que saiu no Globo da Malu Gaspar. Até agora tem feito um jornalismo com seriedade, então em que pese ela não revelar as suas fontes, vamos dar essa credibilidade aqui. Diz lá na chamada, a irritação de investigados da trama golpista com Eduardo Bolsonaro. Aí sempre as matérias de jornal, de maneira geral, colocam fotos nossas, no mínimo bem esdrúxulas para dizer o mínimo. E aí vem lá, a ofensiva beligerante do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, parece que ele é a vítima, o Moraes, nos Estados Unidos, de onde anunciou o afastamento do cargo e irritou investigados no inquérito da trama golpista que tramita no STF. Moraes é o relator do inquérito. Bem, já está tudo errado, O Moraes jamais poderia ser relator desse inquérito. O presidente Bolsonaro, ainda enquanto presidente, assinou um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é aquele cara que falou que quer me pegar, pegar o Eduardo Bolsonaro naquelas conversas que foram vazadas pelo WhatsApp de seus assessores, matérias publicadas pelo Glenn Greenwald, vocês devem lembrar. Além disso tudo, é o próprio Moraes que eu denuncio no exterior. E ele é o cara que julgou a questão do meu passaporte, quando deputados do PT pediram a sua apreensão. E segue a matéria aqui, Para 3 advogados ouvidos reservadamente pelo blog, a postura de Eduardo cria uma animosidade ainda maior entre o STF e os investigados, que se preparam para um revés no julgamento de terça-feira, dia 25, quando a denúncia deve ser recebida pela primeira turma sem maiores dificuldades. Ou seja, eu estou criando animosidade. Então, o que parece a estratégia deveria ser, então, você acalmar os ânimos e tentar partir com o diálogo com o juiz. Que, na verdade, falando isso, parece estranho, é que no Brasil já se tornou muito comum. Você tenta explicar isso aqui para um estrangeiro, ele não consegue entender. Como é que é? Vocês têm diálogo com o juiz? O juiz não é aquele cara que fica entre a defesa e a acusação de maneira imparcial, apenas seguindo as leis e adequando a lei ao caso concreto? Não no Brasil. No Brasil a gente já está tão mal acostumado com as invasões do STF em outros poderes, com o ministro dando opinião para tudo, até sobre música, inaugurando obra e etc., que a gente se acostuma com esse tipo de bizarrice. Um juiz jamais deveria estar aqui falando que, ou melhor, que ele não falou, mas um juiz jamais deveria estar aberto ao diálogo. Inclusive, esse foi o principal argumento utilizado para anular as penas da Lava Jato, do Deltan com o Moro. Falou, o Deltan falou com o Moro, então era um julgamento combinado, vamos aqui anular a condenação do Lula. Vale lembrar, quando o Moro condenou o Lula, no caso do triplex, condenou a 8 anos de cadeia. Quando o Lula recorreu e foi para o tribunal, para a segunda instância, isso foi piorado, a pena foi aumentada para 12 anos de cadeia por um grupo de juízes, que são chamados desembargadores no tribunal. E depois o resto da história vocês já sabem, Vamos seguir aqui. Além disso, o discurso do deputado licenciado prejudica qualquer trabalho de distensão nos bastidores. É justamente o que eu estou falando. E além disso, vocês acham mesmo, perguntando para você agora, que o Alexandre de Moraes, se a gente falar baixinho, se a gente não chamar as coisas pelo nome, se a gente fingir que está vivendo dentro de uma normalidade democrática, vocês acham que ele vai passar a seguir a Constituição? Primeiro que isso nem deveria ser matéria de discussão, mas vamos lá. Vocês acham que isso é o que está impedindo ele de fazer esse jogo de cartas marcadas? Que isso é que vai impedir a condenação das pessoas do 8 de janeiro ou do próprio Jair Bolsonaro? É claro que não. É como eu falo, nós estamos lidando com um psicopata. Já não existe outro adjetivo melhor para qualificar o Alexandre de Moraes, senão este, que é a característica, ou melhor, a doença daqueles que têm valores próprios. Quando você tem valores próprios, você não tem empatia com as outras pessoas. Você faz atrocidades que, aos olhos de um psicopata, são situações corriqueiras. Esquartejar, matar, assassinar, jogar velhinhas de 70 anos de idade, 14, 15 anos na cadeia, como se fossem terroristas, recebendo penas maiores do que notórias assassinas que esquartejaram seus maridos, Então, esse é o tipo de pessoa que a gente está lidando. Não é mais
algo que está restrito às leis ou dentro dos tribunais. É o que eu tenho dito. Podem botar o Rui Barbosa, cujo busto está lá no plenário do Senado Federal. Se colocarem Rui Barbosa para defender o Jair Bolsonaro, eu acho, né, que isso não vai fazer ele escapar de uma condenação injusta, uma acusação de golpe totalmente sem pé nem cabeça, mas ainda assim, né, os advogados do Bolsonaro, eles têm feito um excelente trabalho. São pessoas que têm realmente um renome dentro dos tribunais. Mas eu acho que cada vez mais eles também estão começando a realizar, estão começando a perceber que esse jogo não é jogado dentro do mundo das leis. Todos os recursos deles, o mais simples, todos eles foram negados. Desde os mais simples aos mais complexos. Por exemplo, dilação de prazo. A PGR ficou, se não me engano, uns 8 meses debruçada em cima do caso do Bolsonaro para oferecer a denúncia. Trabalharam, inclusive, a força-tarefa nas férias para acelerar o processo. Celeridade essa que você nunca viu contra outras pessoas, outros figurões da política, né? Mas como o Bolsonaro não roubou e não jogou o joguinho nojento e sujo desses corruptos, está sofrendo agora, né, esse revés aqui. Então eles estão acelerando tudo, 8 meses debruçados em cima do caso do Bolsonaro. Sabe quantos dias o Alexandre de Moraes deu para a defesa de Bolsonaro apresentar, né, a defesa do presidente? 15 dias. Quando os advogados de Bolsonaro recorreram pedindo uma dilação de prazo, algo totalmente normal e que qualquer traficante de drogas ou ladrão, né, pé de chinelo, qualquer um desses, se tivesse pedido, provavelmente teria sido ocorrido, né? No caso do Bolsonaro, não. Isso para falar só uma, né, das atrocidades que está acontecendo nesse processo. Eu nem entrei aqui nas causas de nulidade realmente substanciais, como por que o presidente está sendo julgado dentro do STF se ele não tem foro privilegiado mais. Os fatos ocorreram dia 8 de janeiro. Ele nem era mais presidente. Quem está julgando ele é um notório pessoa que está impedida de fazê-lo. E tudo Moraes avoca para ele, até a questão do meu passaporte. Cadê a distribuição? Cadê o juiz natural? E o sistema acusatório, onde um acusa, outro defende e um terceiro imparcial julga? Como é que o juiz participa da delação do CID, interroga o delator, quando na própria lei da delação premiada está previsto lá que isso daí é a causa 100% para nulidade? A delação do CID é o que sustenta isso tudo aqui para tentar envolver o presidente Bolsonaro, né? Fez uma delação enquanto estava preso, né? Mais de 11 versões diferentes, falou 10 vezes com a PF, uma vez com Alexandre de Moraes, ameaçaram a filha dele, todo mundo viu isso, todo mundo ouviu os áudios do CID falando como é que ele estava sendo coagido, mas ainda assim está tudo valendo. Então isso só reforça o que eu tenho dito. Não se trata mais de um argumento legal ou de uma questão de tensionar ou distensionar. O jogo está sendo colocado e está todo mundo percebendo. Não contem comigo para distensionar, tá? Eu vim para os Estados Unidos para tensionar. Tensionar primeiro para depois receber, né, o benefício justo. É o que o Trump faz. Ele primeiro tensiona uma relação para depois vir para a mesa de negociação. Como dizia o Churchill, né? Você não entra, né? Você não consegue negociar com o leão quando a sua cabeça está dentro da boca do leão. Então, por isso eu tenho tido esse comportamento, né? Abre aspas aqui para, segundo diz um dos advogados aqui do presidente Bolsonaro, abre aspas. Se Moraes acolher o pedido da defesa, né, da defesa de Bolsonaro, né, dos investigados agora, após as ameaças de Eduardo, fica parecendo um covarde. Ou seja, né, aqui está se legitimando que, como eu estou sendo agressivo nas minhas colocações, ou melhor, justo, chamando as coisas pelo nome, pela primeira vez, chamando um psicopata de psicopata, se o Alexandre de Moraes acatar os argumentos da defesa, ele, Alexandre de Moraes, pode sair, né, sentindo-se um covarde, como quem estivesse, né, botando o rabo entre as pernas depois de tomar uma chamada da minha parte, e que isso não ocorrerá. Eu sei que isso não vai ocorrer. Eu falando ou não falando, isso não vai ocorrer. Não dão nem uma dilação de 15 dias de prazo. Você acha o quê? Que ele vai acatar alguma coisa da defesa?
Isso nem passa pela cabeça do Moraes. Ele vê uma coisa dessa daqui, ele dá até risada, né? Isso lembrando que um juiz deveria se ater às leis, deveria prestar atenção nas normas e não, né, na conduta de um ou outro réu. É por isso que fala-se que a justiça é cega, né? Que ela olha os fatos, ela não olha as pessoas. Não é o direito penal do inimigo. Segue aqui as aspas. Isso cria um clima de animosidade com o STF e o relator. O ex-presidente Jair Bolsonaro também não tem uma postura muito conciliadora e isso nos causa prejuízos. É, na verdade, uma novela mexicana e a gente não sabe qual será o próximo capítulo, fecha aspas. Aqui já começa a beirar o ritmo do antiético, né? Você imaginar que um advogado que está defendendo o cliente está falando com um jornalista que o seu cliente não tem uma postura muito conciliadora e isso causa prejuízos, eu só posso imaginar que esse advogado está prevendo que vai perder a causa e está responsabilizando esse insucesso ao seu cliente. Espero que eu esteja errado aqui na minha análise ou que essa notícia aqui trazida pela Malu Gaspar não seja bem desse jeito. Não sei. Agora, criar uma animosidade com o STF e o relator, mais uma vez, ligando o modo Nelson Piquet on. Já foi tentado de tudo. Agora que não é mais presidente, vai querer distensionar? De novo? Estão achando mesmo que isso dará algum resultado? Ou será que é justamente isso que o STF quer? Que o Bolsonaro fique quieto para poder condenar ele e ninguém aparecer na foto como rasgador da Constituição, usurpador de direito ou mesmo psicopata. Não contem comigo para esse tipo de coisa. Já dizia o professor Olavo de Carvalho, né? Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. A estratégia pode ser contraproducente, inclusive para o próprio Eduardo Bolsonaro. Isso porque o deputado federal licenciado já entrou na mira do STF no inquérito das fake news, comandado por Moraes. Mais uma vez, né, o meu algoz, a pessoa que eu critico, que disse que queria me pegar, me julgando e me inserindo dentro de um inquérito que ele é o relator. Por xingar em agosto do ano passado o delegado Fábio Chor. Eu não xinguei, eu só chamei ele de cachorrinho do Alexandre de Moraes e depois eu me retratei, porque ele não é cachorrinho, né? Isso daí é até um vacilo com os animais. Ele é uma putinha do Alexandre de Moraes. E talvez mesmo o adjetivo putinha seja inadequado, porque a puta ela presta um serviço, ela dá um prazer ao outro em troca de dinheiro, fazendo uma conduta imoral. No caso aqui do Fábio Chor, ele não dá prazer a ninguém. Ele presta o serviço ao Alexandre de Moraes de graça. Isso aqui está muito mais parecido com algo sádico, né? A pessoa que tem prazer na tortura, no sacrifício do outro. E isso daí não tem a ver com a relação de prostituição. Então talvez o meu adjetivo de putinha esteja inadequado. E eles, inclusive, me investigaram na PF e só não colocaram adiante o inquérito da Polícia Federal porque o crime em tese que eles dizem que eu cometi, né, o crime contra a honra de difamação, ele não, a pena dele é muito pequena. E aí dentro da PF tem uma instrução normativa que diz que quando o crime é muito pequeno assim, que provavelmente não vai resultar em prisão e não tem danos maiores para a sociedade, que esse tipo de crime ele não vale a pena você movimentar toda a máquina estatal, né? Pagar o salário do delegado, do promotor, do escrivão, do agente, para depois entrar o salário do juiz, etc., movimentar o processo para no final dar uma condenação irrisória. Então o que eles fizeram? Eles agora, pela primeira vez, eu nunca tive notícia disso, abriram um processo administrativo da Polícia Federal contra mim, porque eu ainda sou servidor concursado da Polícia Federal. Eu só fico licenciado para exercer a atividade de deputado federal. E de um discurso que eu proferi na tribuna da casa, esse Zé Mané aqui desse Fábio Chor está movendo um PAD, um processo administrativo contra mim. Provavelmente para quê? Para tirar os meus benefícios da PF, né? Então, jogar no lixo toda a minha contribuição previdenciária, que até hoje eu contribuo para a Previdência da Polícia Federal, tirar o meu porte de arma, minha carteira e a possibilidade de retorno para o departamento da PF
caso eu não seja reeleito ou desista do meu mandato e queira retornar, né, para o glorioso Departamento de Polícia Federal. Então, isso daqui é o que os caras fazem. Um delegado ameaça um deputado federal eleito por um discurso proferido na tribuna, onde, teoricamente, o artigo 52 da Constituição me resguarda por quaisquer opiniões, palavras e votos. Vocês conhecem essa história da imunidade parlamentar? Se você for na Constituição lá, você vai ver que o artigo 53, ele traz lá que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Essa palavra quaisquer, ela não existia na configuração original desse artigo, lá da Constituição de 1988. Ele foi inserido por uma emenda constitucional em 2001, para deixar ainda mais claro que o deputado e o senador pode falar quaisquer palavras, opiniões e votos. Eu posso xingar quem bem entender. Ah, Eduardo, mas isso daí é um crime contra a honra. É por isso que existe a imunidade. Se não fosse um crime contra a honra, não seria necessário haver a imunidade para falar que o céu é azul, que o círculo é redondo, que a água é molhada e etc. Você não entra em conflito com ninguém, com nada. Logo, não precisa de imunidade. A imunidade é justamente para abarcar aqueles temas mais sensíveis, né? Mas isso aqui tudo é uma maneira de intimidar o deputado. Mas aqui nos Estados Unidos, meus amigos, eu tenho muito mais liberdade do que qualquer pessoa no Brasil, ainda que deputado ou senador, para denunciar e falar o que eu bem entender de quem eu bem quiser. E não vou parar. Abre aspas. Aí tem aqui uma aspas para mim, né? Ah, não, minto. Continuando aqui o caso Fábio Shor, né? Isso porque o deputado federal licenciado já entrou na mira do STF no inquérito das fake news comandado por Moraes e por xingar em agosto do ano passado o delegado Fábio Shor, que atuou nas investigações que levaram ao indiciamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O relator do caso Fábio Shor é o também imparcial, pessoa isenta, livre de qualquer tipo de análise negativa, o excelentíssimo senhor Flávio Dino, aliado de Moraes, né? Pessoa do Partido Comunista Brasileiro. Atualmente mudou, né? Agora está no PSB. Afinal de contas, né? Não ficou muito bem ali ficar no PCdoB, etc. Vai para o PSB, faz igual o Freixo. Partido Socialista Brasileiro. Parece pegar mais leve, mais tranquilo. É só o partido que proíbe a polícia do Rio de Janeiro de invadir a favela. Mas não está piorando o crime não, tá? É um partido nota 10, pode acreditar. Então, isso daqui é o processo do Fábio Shor contra mim. Inquérito das fake news, lembrando, já tem mais de 6 anos. E o STF já trancou inquéritos e processos que se arrastavam por mais de 4 anos, falando que demorou muito tempo. Mas o da fake news, aí, né, a justiça que é cega, né? Os juízes é que são cegos e de maneira seletiva. Quando convém a eles, eles falam, não, demorou muito tempo essa investigação, vamos trancar ela, acabou. Ah, não, em fake news, 6 anos aberto, deixa lá rolar, vamos dar continuidade. Afinal de contas, tem que ter uma espada na cabeça do parlamentar para ele, né, ficar nos trilhos. Igual as matérias do G1, que falavam que se o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil, a depender da sua conduta, se ele não parar de falar besteira, matéria do G1. O Eduardo Bolsonaro pode, inclusive, sofrer outras medidas da Corte, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, queriam me colocar no Brasil de volta para me colocar um cabresto. Eles achavam que eu retornaria porque eu não conseguiria viver longe dos privilégios do cargo. Ledo engano, meus caros, chegou a hora de colocar à prova aquilo que a gente sempre fala, né? Que é muito comum um parlamentar falar. Não me apego ao cargo, não me sobe a cabeça, o salário é excelente, obviamente, mas eu estaria disposto a abrir tudo em nome da causa. Bem, aqui estou eu. Agora, sem remuneração de deputado, ainda assim a esquerda fica falando um monte de besteira, né? Ai, quem é que pagou? Vou para os Estados Unidos, quem é que foi, quem é que não foi? Portal da Transparência da Câmara tem lá tudo quanto é tipo de verba de gabinete que eu, porventura, tenho utilizado. E quando sai alguma diária, sai com autorização do presidente da Câmara, que não é o caso de nenhuma dessas viagens aqui para os Estados Unidos, tá? Já adianto para vocês não terem que pesquisar no portal da Câmara dos Deputados. E a matéria aqui vem finalizando
com aspas para a minha pessoa. Prefiro perder a minha aposentadoria da Polícia Federal, meu porte de arma e carteira funcional a ser obrigado a chamar de democracia um país em que um deputado federal não pode criticar um delegado federal, servidor público, né? Deveria prestar serviço ao público e não o contrário, que está prendendo velhinhas e mães de família como se fossem terroristas, fecha aspas, escreveu Eduardo em sua conta no Instagram mês passado. Então, meus caros, eu quero saber a opinião de vocês. E aí? Eu estou certo ou eu estou errado? Jair Bolsonaro está num jogo de cartas marcadas dentro do STF, onde já existe um consenso para condená-lo, e isso é público e notório, tanto que na própria matéria aqui da Malu Gaspar, ela bem diz que deve ser aceita com tranquilidade a denúncia contra o presidente, mesmo que ela não tenha pé nem cabeça, mesmo que ela seja embasada 100% em cima da delação do Cid, uma delação ilegal feita sobre coação. Algo semelhante, né, dizem eles, ter ocorrido durante a Lava Jato e por isso anularam dezenas e dezenas de delações premiadas, inclusive retornando dinheiro para notórios corruptos que haviam devolvido esse dinheiro roubado para fazer os acordos de delação premiada e agora estão pegando dinheiro. O Brasil realmente não é para principiantes, né? Então, aqui fora, né, como eu tenho dito, é muito mais... a pessoa que está fora do país, ela tem muito mais clareza de cenário e ela consegue se expressar muito melhor. Certamente, né, se você olhar Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Lacombe, Max, né, qualquer pessoa que esteja fora do país, né, Sérgio Tavares, lá de Portugal, dentre outros, né, a Michelin, lá da Itália, todas essas pessoas elas têm muito mais liberdade para falar também, porque elas não vão sofrer as consequências do que elas falam, porque elas não estão dentro da jurisdição do território onde exerce o poder o ditador. Então é por causa disso que nós estamos aqui no exílio, né? É por causa disso que eu estou aqui com a minha família e só posso retornar ao Brasil quando a gente tiver segurado o ímpeto desses ditadores. E eles só vão acalmar, não vai ser distensionando ou falando, né, palavras bonitas, afagos e jantares. Inclusive, cuidado com os jantares que vocês são convidados, né? Vocês podem mudar da água para o vinho com relação às suas opiniões. Não vai ser dessa maneira que a gente vai levar a justiça para o país. Vai ter que vir uma força maior para obrigar essas pessoas a criarem consciência social. E aí vocês vão ver tudo mudando da água para o vinho, né? Somente quando os abusadores tiverem medo de serem eles próprios punidos, sancionados. Um abraço a todos vocês. Se possível, se inscreva no meu canal do YouTube, deixe o seu like, o seu comentário, faça a nossa voz chegar mais longe. Até a próxima, Deus quiser.